vou dando essa interação. Beleza. Já estamos online, já estamos ao vivo. Vamos ver como é que ficou aqui no Facebook. Já apareceu aqui. Eu botei se eu vou lá no Facebook, tem a descrição lá, né? Show de bola. Bom, vamos dar início então aqui. Nosso bate-papo. Esperando o pessoal chegar aí. Tu fizeste lives com quais pessoas, assim? Então, eu fiz no Instagram. E aí eu fiz 5 lives. Foram até agora 5 lives no Instagram. Fiz com uma graduanda, que ela está na metade do curso de graduação da Cândido, que é a Letícia Vieira. Ela é de Campos dos Goytacazes, é uma cidade, não sei se tu conhece, aqui no norte do estado. Ainda não conheci, mas quero conhecer. É uma cidade bem grande até no norte do estado. E ela faz RN lá na Cândido. A gente acabou se conhecendo porque ela foi uma das minhas alunas lá no curso do congresso do CONRE, né? De política externa. E aí ela gostou pra caramba do curso, mandou mensagem, e aí, quando surgiu essa ideia, eu estava pensando em chamar pessoas também que estavam fazendo o curso, né? Que estivessem vivenciando o dia a dia da graduação. E aí surgiu o nome dela. Fiz também com 2 grandes amigos meus aqui próximos, um amigo e uma amiga minha próximos, bem do meu círculo de amigos. Um que é formado em geografia, mas que tem um tema de geopolítica, falando sobre a expansão territorial chinesa, mar da China. Então, tudo a ver, né? Tudo a ver aí com as análises dos estudiosos aí do momento geopolítico e tal. Tudo a ver. Muito, muito, muito massa. E uma outra colega minha, que também é formada já pelo IBMR, aqui do Rio, e que ela tem uma experiência incrível acadêmica, porque ela, nessa época de simulação de tudo, ela foi para a ONU, ela teve experiência lá em Nova York, então ela contou uma história muito maneira, e ela trabalha numa consultoria gigante, na Ernst Young. Então, compartilhou muita coisa legal sobre o mercado. Aí conversei também com a Cláudia, a professora Cláudia, que esteve com a gente lá no CONRE também. No CONRE, né? Isso. Recordo dela no CONRE. Isso, falando sobre comércio exterior. Sobre comércio, né? Exatamente. Isso. Verdade. Fala muito bem, tem um trabalho muito bom também, muito profissional, interessante. Sim. Aí falou sobre o agronegócio, pesquisa no agronegócio, enfim, falou da trajetória dela também, foi muito legal. E com uma outra, que foi assim, uma amiga já de bastante tempo minha, um trabalho que eu fiz em 2012, 2013, como pesquisador, uma pós-doutora, a Ana Paula, e ela, assim, é fera no assunto de fronteiras e migrações internacionais. Então, fronteira eu sei um pouco, assim, muito por cima, não especificamente, né? Porque, de certa forma, no livro que depois eu vou mostrar aqui para vocês, a gente fala um pouco da formação da fronteira ali na Guiana Francesa e no Amapá. É um tema realmente fascinante, e mais agora, né? Que a gente está tendo aí as fronteiras sendo fechadas, e de repente pode até parecer renascer problemas de outras eras que estavam parados aí sobre as fronteiras.
Exatamente. E ela trouxe muita da pesquisa dela, não só de sala de aula, de faculdade, de pesquisa acadêmica, mas também experiências dela de campo. Então, ela foi para Ladário, que na fronteira com, se não me engano, na Bolívia, no Ladário, agora não vou me recordar, mas sobre as questões de fronteira na parte oeste do Brasil, né? E também na parte norte, lá com a Venezuela. Então, foi a campo, buscou entrevista, trouxe base de dados, depurou os dados, foi bem legal. E além que ela acabou de chegar da Espanha, ela estava 10 dias, né? Tem 12 dias que ela chegou da Espanha, então trouxe também esse panorama do mundo, como está essa realidade na Espanha lá, com o coronavírus. Tá avançando bastante, né? Lá na Espanha, ali, Itália, e no Sim, Mediterrâneo, né? No sim, Atlântico Norte mesmo, com o próprio Estados Unidos, também crescendo muito. verdade, verdade. Eu botei um comentário lá para a gente ver como é que fica aqui, mas deixa eu esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, 5h02. Acho que já está. Dá mais uns 10 minutinhos. Beleza. Só chegar aí. Entrando, o pessoal for entrando aí. Colocar o feedback aí do áudio. Se o áudio tá bom, se o vídeo tá legal. Vai dando pra gente aí um panorama de como vocês estão vendo aí, de como vocês estão visualizando tudo. Aí aqui no Rio, você estava dando aula lá no... Você estava no Amapá ou já estava em Belém? Não, então, eu nasci em Belém, né? Eu ia Uhum, fazer essa apresentação para o pessoal, mais geral, mas posso já começar. Então, eu nasci em Belém, sou nascido de lá, natural de lá, e uhum, vivi 23 anos, né, em Belém. uhum, E a partir de 13 eu fui morar no Amapá. Fiquei 6 anos no Amapá, uhum. e lá que eu estabeleci contatos profissionais, dei aula de história, publiquei também, publiquei livros. E aí agora em 2020 eu resolvi vir morar aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe mora aqui, tá aposentada aqui, Massa. então fica um pouco mais tranquila, né, para a gente se estabelecer aqui. E aí vim Verdade. que tenho pretensões acadêmicas e de trabalho mesmo. E aí, em janeiro, dia 10 de janeiro, e estou estabelecido esses 3, 4 meses aqui no Rio de Janeiro. Espero passar esse coronavírus e realmente não Verdade. imaginava, né, que iria acontecer isso. É Verdade. uma coisa meio sem precedentes, assim. Verdade. Bom, vamos dando início aqui. A gente vai trocando uma ideia e a galera vai entrando, né? Beleza, beleza. Gente, então, dando início aqui a mais mais uma ideia de live aqui. Então, se você for entrando aí, já agradeço a tua participação. Estamos no Facebook, lembrando, então você entra lá, pode comentar, a gente recebe o comentário, pode mandar pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder e debater aqui, até porque o tema é bastante polêmico, o tema é bastante interessante. E tem um fera aqui para falar sobre isso, que é o professor Danilo Sorato. A gente teve junto num evento que foi bem grande online, no Congresso de Relações Internacionais.
Tanto eu quanto ele fomos palestrantes, professores lá no Congresso, e o Danilo tem uma experiência muito grande em falar sobre política externa, em conjuntura principalmente atual. Escreveu um livro que vai falar para a gente um pouquinho também sobre essa experiência aí e o tema do livro. Vou deixar o Danilo se apresentar. Então, por favor, professor, se apresente para a galera aí. E aí, Bernardo, beleza? Então, cara, primeiro lugar, agradecer, né, teu convite de estar fazendo esse bate-papo aí com o pessoal, né, que tem interesse e que minimamente, eu acho que hoje no debate nacional a gente tem um certo resgate dos temas de política externa que durante muitos anos ficaram meio que adormecidos e principalmente virtude da figura do presidente da República, que nada é de maneira neutra, né, com ele, então ele movimenta paixões porque é uma pessoa popular, então a política externa retornou ao debate nacional. Então, assim, cara, eu, em relação à política externa, eu venho trabalhando ela já tem pelo menos aí 6, 7 anos, tá? E eu venho mesmo assim estudando, refletindo, me metendo de pesquisa, conversando com embaixadores diplomatas. Tive a oportunidade de prestar o concurso para a carreira diplomática durante 3 anos, que tinha um impulso, né? Eu digamos que foi um despertar, né? Do meu gosto pela política externa, pelas relações internacionais. E eu acho que, em relação ao governo Bolsonaro e o governo Michel Temer, são as reflexões, fruto da minha pesquisa, do que eu gosto de trabalhar nos últimos 2 ou 3 anos, pensando em como trabalhar isso. Então, a gente olha e vê, né, as ações com agora o coronavírus, mas já vem mesmo olhando para esse tema desde pelo menos aí 2016, com a virada, digamos assim, na política externa nacional com o Michel Temer. Eu acho muito legal também, não só um tema muito atual, né, a gente está falando de um recorte temporal aí de 2016, 2017 para cá, então é totalmente pujante esse tema. E o que é muito maneiro da gente falar um pouquinho, antes de entrar diretamente no tema, o Danilo, ele tem a formação dele em História e também em Relações Internacionais, com mestrado em Ensino de História, e ele é natural do Pará e fez a sua formação toda lá e no Amapá. É muito legal a gente trazer um pouco dessa visão, que muitas vezes a gente fica centrado ou achando que o Brasil é o Sudeste, né, o Rio e São Paulo, e é muito errado isso, é muito preconceituoso muitas vezes, e é muito infeliz a gente achar que só aqui que se tem criação de pensamento, como eu conversei com a professora Cláudia lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a gente está cheio de centros acadêmicos de excelência, muitos melhores do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, e o Danilo está aí para trazer um pouquinho disso. Aí já aproveito, Danilo, eu te pergunto, como é que tu chegou em RI, cara? Como é que tu escolheu RI? Qual foi esse link aí? Então, quando eu era jovem, bem jovem, mesmo, lá pelos idos do ensino médio, eu sempre tive um gosto muito grande por matérias como História e Geografia. Eu recordo bem que quando eu era criança, por volta dos meus 4 anos, eu tinha o costume de olhar mapas, né? Mapa de um tio que me dava livros didáticos. E, de forma, no fundo, as nossas habilidades, né? A gente já nasce com elas, e a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai soltando elas à medida que a gente tem oportunidade para isso. A oportunidade que eu tive foi de fazer História, né? Pelo 2008, na Universidade Federal do Pará, e tive um percurso acadêmico assim bem estável, terminei no tempo, tudinho, mas não pesquisava temas, ou analisava temas que tivessem a vertente, né, das relações internacionais nesse momento. Quando saí do curso de História na Universidade Federal do Pará, então eu comecei a olhar para a diplomacia
naquele momento, a diplomacia ela tinha um destaque muito grande, como tem agora, porque nós tínhamos também um presidente da República, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, que era um presidente muito popular, que era um presidente que deixava as pessoas, a pessoa não diferente, aquele tipo de presidente, ou você amava muito Lula, ou você odiava muito Lula. Hoje em dia nós temos aí o Jair Messias Bolsonaro. Então, tínhamos ali o ministro das Relações Exteriores, e eu comecei a olhar para os temas assim, internacionais com mais atenção nesse momento. E aí, quando fui para o Amapá, tive a oportunidade de fazer Relações Internacionais no Amapá mesmo, na Universidade de lá. Porque em Belém, no Pará, não tínhamos o curso em universidade pública, tínhamos um curso que era a UNAMA, né, a Universidade da Amazônia, mas era uma universidade muito cara, então eu decidi ir para fazer Relações Internacionais. Já que o Amapá, e aí eu aproveito e lembro um pouco do contexto, o Amapá, em 2010, 2011, aproveitou o momento de expansão universitária que estava no Brasil e decidiu criar um curso de Relações Internacionais para fazer o desafio de estar numa fronteira internacional, a única fronteira internacional com a União Europeia que nós temos no Brasil, com a Guiana Francesa. Nós temos aí com os países do Sul, nós temos mais ao oeste do Brasil com o Paraguai, com o Acre, mas efetivamente fronteira com a Europa é apenas lá no Amapá, e aí surgiu o curso, eu tive a oportunidade, essa primeira, digamos, camada geracional do curso de Relacionais da UFPA, da Unifap, desculpa. Uhum. Muito maneiro, é bem legal você trazer esse lance da fronteira, né? Que a gente fica focado nas fronteiras terrestres e aqui, para a gente, na nossa cabeça automática, a gente acha que são só as fronteiras com os países da América do Sul, né? E esquece que a gente tem a Guiana Francesa ali na fronteira com o Amapá, que é um estado, né? É uma nação que, na verdade, pertence à França. Então, não é... Ela tem uma fronteira direta, como você falou, com a União Europeia. Então, você está a um oceano de distância e, ao mesmo tempo, está no quintal de casa. E é muito interessante. É até engraçado porque, assim, como é uma fronteira um tanto quanto distante da nossa realidade nacional, e, assim, às vezes a culpa não existem culpados mesmo, é porque o número de estudos muito maior em relação à fronteira aqui do Sul com a Argentina, na tríplice coroa, aqui na tríplice fronteira com o Uruguai, com a Argentina e com o Paraguai, e as pessoas não conhecem. E lá na Guiana, na verdade, nós temos hoje o que eles chamam lá de comunidade, né? Não é mais uma nação, ela não é uma nação, ela era um departamento da França. Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos o processo de expansão no mundo, e a França resolveu, então, se livrar de colônias na África, né? Mas não se livrou aqui da Guiana Francesa, ela resolveu continuar com a Guiana Francesa. O que ela fez? Ela fez um mecanismo constitucional, mudou a Constituição e transformou, então, a Guiana Francesa num departamento do Estado francês. Então, ela pertence efetivamente à França. E agora, já com o passar do tempo, começou a surgir movimentos que reclamam maior autonomia da Guiana Francesa perante a França, e ela se tornou, então, numa comunidade, eles chamam lá Comunidade da Guiana Francesa, que deixou de ser um departamento, digamos, subiu um grau na hierarquia mais próximo da sua independência, digamos assim. Mas é uma região, um território muito interessante de se conhecer, porque hoje, por exemplo, você tem várias rendas da América do Sul está na Guiana Francesa devido ao euro, né? da circulação do euro, dos produtos que vêm da França, da própria ciência e tecnologia, que eles têm bases e lançam foguetes
na Guiana Francesa. Então, é uma região muito rica e que está aí para que as pessoas a conheçam, pesquisem sobre ela e recebem muito bem as pessoas e os brasileiros, inclusive. Muito massa. Já fica uma dica de um ótimo turismo que a gente realmente não tem o costume de falar. O Amapá, né? E aproveitando, pula a fronteira, vai para a Guiana e conhece um país que a gente não está acostumado a falar, não está acostumado a lembrar. E tá aí um grande papo. Já aproveito para emendar no livro. Você escreveu um livro sobre o estado do Amapá. Conta um pouco dessa experiência de escritor aí, o que tem no livro. Tá com o livro aí, mostra pra gente aí. Eu trouxe aqui, olha, Bernardo, o livro, ele a questão do Amapá e o ensino de história, não sei se está dando aí para o... Dá para ver. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto, tá aí, ó. A questão do Amapá e o ensino de história foi lançado ano passado, em 2019, né? E ele faz parte um pouco das minhas reflexões, da minha pós-graduação, no mestrado. E uma das minhas perguntas, quando eu fui fazer o livro, escrever, foi justamente o que você falou na live, que foi a que a gente tem de pesquisar sobre esses temas, ou de sair dessa visão de que o Brasil é o Sudeste. Mas boa dos problemas iniciam na educação básica, né, na escola. Se você pegar um livro hoje, Bernardo, de história, você com certeza vai olhar o processo de independência do Brasil, você vai olhar a monarquia que aconteceu no Brasil, você vai olhar a proclamação da República, mas você não vai falar da questão do Amapá, que foi um evento que aconteceu, esse período da proclamação da República, e que decidiu o processo de fronteiras que tinha pelo menos 4 séculos na zona entre os rios Araguari e Oiapoque, que é a fronteira entre o Brasil, né, o extremo norte, e a Guiana Francesa, ou, digamos, o limite, digamos assim, entre a Guiana Francesa, a comunidade da Guiana Francesa e o estado do Amapá, né? Então, nesse livro, a gente fala um pouco dessa história, traz uma contextualização desses 4 séculos, hora de conflito, hora de trégua entre o Brasil, entre Portugal e Espanha, depois entre Brasil e França, e finalmente até o Barão do Rio Branco solucionar esse problema de fronteira em 1902, né, que é digamos, o caso que leva o Barão do Rio Branco à fama aqui no Brasil. É a questão do Amapá. Digamos, é o que levou ele para a cadeira de ministro das Relações Exteriores, que pouco conhece. Sim, e está totalmente ligado às relações internacionais, né? Vou falar de Barão do Rio Branco, falar de fronteira, e não pensar em relações internacionais. E muita gente não sabe... e muita gente não sabe o que está por trás, né? Que existe uma história riquíssima de um Estado brasileiro, de uma questão de fronteira que era muito difícil de ser resolvida, tal qual como outras, como você mencionou, que a gente aprende mais na escola. Muitas vezes a gente fala mais do Acre e a questão da Bolívia, do que muitas vezes do Amapá e a questão da Guiana Francesa e da França naquele momento ainda, né? Então, é muito, muito rica a história, a gente... É muito legal, então eu recomendo, depois o professor vai deixar os contatos dele, até no Facebook, quem quiser comprar o livro, recomendo. Pode falar direto comigo, 50 o formato físico e R$14,90 o e-book. Também lancei ele em e-book já pensando mesmo nessa questão digital, né, que as pessoas estão começando a comprar papel, a parar de comprar coisas impressas, então eu decidi lançar também ele em e-book. Muito bom. Beleza? Muito bom. Tranquilo. Então vamos para o tema polêmico. Sim, agora vamos para a política externa atual, né? Exatamente, cara. Coronavírus e a política externa do Brasil, ou ao contrário, a política externa do Brasil e o coronavírus. Como a gente pode entender? É claro que, se a gente fizer um panorama rápido, todos os países do mundo
sem exceção. O coronavírus é uma realidade que chegou a todos os cantos do planeta, já são quase 200 ou mais de 200 países com casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde. Então, não é um problema de meia dúzia de desenvolvidos ou de subdesenvolvidos, afetou todo mundo. Chegou no Brasil e a gente tem uma questão que tem que ser, obviamente, como todos os outros países estão lidando, tem problemas de ordem interna, problemas que os estados, os governos de cada estado têm que resolver da sua ótica interna, e um problema de política externa, porque, afinal de contas, se é um problema que está acontecendo no mundo todo, afeta uma série de setores ligados à política externa, não só a questão econômica e comércio, mas um monte de outras cadeias ligadas diretamente às relações exteriores. E aí, a gente chega num momento onde a nossa política externa, quem gosta, gosta, quem não gosta, quem não gosta, eu vou concordar absolutamente com tudo que você falou. O Bolsonaro, ele pode ser, você pode ter o pensamento que for, mas ele não é uma figura neutra, ele é uma figura de paixões. Ou você vai amar o Bolsonaro, ou você vai odiar o Bolsonaro, e respeito os dois lados. Mas, e aí, o que a gente tem? O que você pode já dar de panorama geral dessa política externa e esse desafio pela frente no Brasil? Eu acho que pega um pouco da tua fala, né, pegando um pouco, tu falaste justamente desse perfil do Bolsonaro enquanto personagem, né, de política externa, que é um cara que ele movimenta paixões e ódios, né, sentimentos de maneira geral. A gente pode então perceber um pouco da grande dificuldade que é a política externa no momento no Brasil. Tudo porque um dos diagnósticos que a gente tem feito ao pensar a política externa é o problema de gestão, né, na política externa. Se a gente pegar a nossa Constituição, né, de 1980, a gente tem um artigo 84 que compete, né, privativamente ao presidente da República o relacionamento com os estados, né, e com os organismos internacionais. Então, cabe ao presidente Jair Bolsonaro a habilidade exclusiva de fomentar, né, e trabalhar em cima da política externa, mas não apenas dele. Nós temos uma lei de 2006 do governo Lula que deu ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, para ser o ajudante, né, dessa política externa, para dar o suporte, o conhecimento técnico. Então, quando nós temos dois personagens, o presidente da República e o Ernesto Araújo, né, o chanceler Ernesto Araújo, uma visão que vai na contramão do que tem pedido hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de entender esse problema esse problema de gestão. Quer dizer, a gestão, em outras palavras, ela se tornou deficiente, ela se tornou, em alguns momentos, retroativa, reticente, ela é lenta, né? Para dar uma visão clara para as pessoas que estão. Quando o coronavírus iniciou, né, como uma doença no mundo, na China, começou em novembro. E a China ela começou a tratar apenas de forma local. Então, ela começou a isolar Wuhan, né, do resto do país. E os outros países ficaram esperando as orientações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Pois bem, nesse meio, tratou de forma local o problema da doença. É óbvio que o Brasil e os demais países continuaram a manter relacionamento com a China. E o vírus foi se espalhando, né? O vírus chegou no Brasil na última semana, saiu na Folha, saiu no Estadão, que o vírus chegou em janeiro, final de janeiro. Então, já naquele momento, eu acho que o presidente da República e o seu ministro das Relações Exteriores eles atuaram de maneira muito lenta para combater o problema do coronavírus. E eu exemplifico isso. Quando os cidadãos brasileiros começaram a reclamar uma volta, né, à província de Wuhan,
ainda em janeiro, entre janeiro e fevereiro, o presidente da República e o ministro Guedes se pronunciaram no sentido contrário. Disseram que, olha, se eles quiserem voltar, eles que voltem, eles que arquem financeiramente com esse problema de... só que eles são nacionais brasileiros, né? Tem parte do nosso interesse. Uma das funções do ministro das Relações Exteriores e do presidente da República é justamente cuidar dos interesses brasileiros e do cidadão brasileiro no exterior, tá certo? Então, quando o presidente da República e o seu ministro da Economia tomaram essa decisão, eles não esperavam que as pessoas, as mídias sociais, mas também os outros meios de pressão, o Congresso Nacional, né, as instituições, o Exército, eles não esperavam que houvesse uma pressão. E essa pressão, ela para que o governo tomasse ações e medidas urgentes para ontem. Essa é a função do Ministério das Relações Exteriores. Daí eu te falar, Bernardo, e para os ouvintes, que o problema ele é de gestão, é da tomada de decisão. Numa decisão que envolve um vírus, que envolve problemas sanitários, que envolve economia, você não pode estar duvidando, você tem que tomar uma posição firme, que é justamente o que o presidente e o seu ministro não tomaram. Justamente os cidadãos brasileiros voltando, mas depois de um tempo ficaram de quarentena. Houve o carnaval, você que é carioca e eu que estou aqui no Rio de Janeiro, nós vimos presencialmente o vírus estava no Brasil e nós tivemos, inclusive, ações para estimular o turismo, para que viessem estrangeiros da Itália, né, para cá, para o Brasil, e o vírus se espalhou. Então, nesse momento, eu acho que o gap, né, de você analisar a política externa para o coronavírus é essa deficiência na tomada de decisão entre o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores. Eu entendo que eu não sou da área de saúde, não somos da área da saúde, né, virologista nem nada. A gente está realmente se baseando no que vem sendo veiculado, de que em janeiro, já mais ou menos, segunda semana de janeiro, já tinha alguma evidência de que existiam casos confirmados no Brasil. Mas eu te pergunto, e aí traçando um paralelo não só de Brasil, mas de mundo. Mundo, assim, ocidental, né? Porque, como começou na China, vou tentar me ater mais à parte ocidental. Você, na sua opinião, você não acha que, de repente, não é que foi uma falha, mas ainda não se sabia o tamanho do problema, não se tinha ainda uma noção tão grande do potencial do que aquilo poderia se tornar, e veio a se tornar, na verdade. Então, houve realmente uma reticência em mudar o dia a dia, mas que não foi só no Brasil. Eu acho que muitas vezes a gente tem que criticar, eu acho que a gente tem que criticar o que está errado, não estou aqui me isentando de crítica, mas a gente também tem que olhar para o redor, para o mundo, e entender que todos os outros países do mundo também não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Será que vai chegar aqui? Será que não vai? E aqui não estou nem entrando no mérito da política externa especificamente, mas você não acha que também houve um pouco disso? Com certeza, Bernardo. Eu acho que um dos níveis, né, que a gente toma na hora de política externa é o nível global, né, e o quanto ele influencia na tomada de decisão de uma possível política externa. Então, com relação ao coronavírus, eu acho que nós tivemos epidemias no mundo, né? No início dos anos 2000, tivemos 4 epidemias, que a gente talvez nem considere pandemia, do tamanho do Covid-19. Tivemos o primeiro coronavírus, o ebola, tivemos a HN1, que foram doenças no início de 2021, também trouxeram desafios, mas não os desafios que o Covid-19 traz para os gestores de política externa dos Estados nacionais, do Brasil, dos Estados Unidos, da China. E o que a gente percebe?
a gente percebe que um grande líder, né, ele se destaca justamente quando ele sente o momento, né? E eu acho que talvez a dificuldade tenha sido essa, porque o que acontece? O Covid-19, talvez, no momento, né, nós temos um mês mais ou menos de confinamento, e eu não recordo na história da humanidade que tenha, digamos, sido antiglobalista, né? Abrindo aspas aí. Uhum. Como assim sendo antiglobalista? Porque ele conseguiu fazer com que as fronteiras nacionais fossem fechadas. A última vez que isso aconteceu de maneira global foi na Segunda Guerra Mundial. Além disso, ele é antiglobalista porque ele não apenas fechou fronteiras, né? Ele também está impossibilitando o fluxo de capitais, de circulação de dinheiro, né? Possibilitando também o fluxo de trabalho, né? Porque a globalização nos anos 90, ela veio com essa ideia de que você tem que exportar capital, trabalho, serviço, e a gente está no inverso disso, né? A gente está no inverso disso. Então, essa leitura depois de eu acredito que o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores, o que dificultou a leitura deles dos acontecimentos? Foi porque eles, politicamente, digamos assim, um dos níveis de análise da política externa é o nível ideológico, né? Tem um autor chamado Mendes, que ele é português, que ele coloca esse quarto nível da análise, que é o ideológico. Então, ele diz que os gestores de política externa, eles fazem efetivamente. Então, quando a gente mapeia as pessoas no entorno do presidente da República, né, a gente começa a perceber o porquê dessa demora na decisão, né? Qual foi a plataforma política que eles trouxeram em 2018? Além do resgate do Itamaraty, além de tornar o Itamaraty menos ideológico, havia um entorno do presidente da República que defendia contra o globalismo. E o que é esse globalismo? Segundo essa teoria, dirigentes de organismos internacionais e uma elite empresarial como George Soros, como o Bill Gates nos Estados Unidos, que eles financiam agendas internacionais e que essas agendas elas eram prejudiciais para as soberanias dos países. Então, veja, e aqui a gente pode citar alguns nomes. Temos, por exemplo, o assessor da presidência da República para assuntos internacionais, o Felipe Lins, que tem 31 anos, e ele é um jovem excepcional que previu a vitória do Trump nos Estados Unidos. Todos os analistas brasileiros não haviam previsto isso, mas que ele é efetivamente, né, um globalista. Então, ele tem uma certa dificuldade de compreender as orientações dos organismos internacionais, como a OMS, a Unesco, né? E isso não foge do que está acontecendo no mundo desde 2016, do Donald Trump. Donald Trump, por exemplo, tirou os Estados Unidos da Unesco, né? A Unesco que é considerada um organismo internacional. Então, esses países eles estão com dificuldade de compreender esses organismos internacionais. Então, veja, mentalmente, né, ideologicamente, quem está gerindo a presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores, tem uma certa idade de não crer em orientações dos organismos internacionais. E isso faz com que, então, a gente perca tempo em efetivamente combater e fazer medidas de ações contra o coronavírus. Uhum. Não, eu concordo com essa tua visão, com o que você falou sobre a questão ideológica da política externa. Ela é de fato muito importante, é um nível de muita relevância quando a gente vai analisar a política externa. Eu gosto muito, é um pensamento que eu sigo, de que quando você faz uma análise política, você não pode se ater a uma fotografia, a um momento atual. Você tem que ter um mínimo de passado ali, né? Você tem que ter uma história para ser contada. Então, é mais um filme do que uma fotografia. E se a gente for analisar esse espaço temporal do coronavírus,
eu, pelo menos a minha visão e até o momento, me dá a entender esse ponto, de que a gente pode até cometer alguns equívocos ou ter cometido alguns equívocos sobre medidas de contenção ou medidas da área de saúde, que não tenho propriedade para falar, mas no aspecto da política externa, eu acho que foi uma dificuldade que foi muito além do Palácio do Planalto. Não foi só o Brasil, foi além do que a gente tinha imaginado. Entendo que, muitas vezes, e aí vou fazer o mesmo paralelo e, de novo, vou usar uma frase que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica muito essa questão ideológica. Os extremos costumam levar um ao outro, né? Levar ao ponto de inflexão do centro. Então, Lula e Bolsonaro têm, entre aspas, muito mais coisas parecidas do que diferentes. Os dois são, como você bem colocou, os dois são figuras que mexem com o fígado, que mexem com as paixões. E, assim, tal qual o Lula teve as suas qualidades, os seus defeitos, o Bolsonaro tem as suas, nesse momento que você traçou aí dos brasileiros resgatados, que no primeiro momento houve uma declaração de que, não, se eles quiserem que venham, e depois isso voltou e foi montada uma operação a gente tem que tirar o chapéu de que foi montada uma operação muito bem estruturada, muito bem localizada para fazer a quarentena. Então, a gente entende que, muitas vezes acontece isso com o Bolsonaro. A gente tem um ano e pouco de governo, então ele fala uma coisa e depois entende, muito por conta desse fígado, dessa coisa que é dele. Então, enfim, se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, entender como ele é parte importante do processo do analista. O analista ele tem que entender quem ele está analisando, né? Sim, e nesse processo, Bernardo, complementando, que tu falaste muito bem, a questão dele voltar atrás, esse voltar atrás, quando ele volta atrás, é porque ele, óbvio, ele não toma as decisões externa só, né? Ele tem um ministro das Relações Exteriores que pensa de forma como ele, muito próximo a ele, mas ele tem grupos de pressão, né, ao seu entorno, e aí a gente já entra no nível mais nacional você tem grupos de pressão aqui no Brasil que ficam dizendo para ele tomar uma decisão ao contrário. Se a gente fosse falar próximo a ele do círculo que não pensa como ele, nós temos, por exemplo, o general Hamilton Mourão, que tem uma política externa muito mais pragmática, né, dentro daquela ideia de pensamento, né, pensamento das armadas, muito parecido com o que o Ernesto Geisel seguiu, né, que você tinha ditadura militar no Brasil em 70, 80, mas isso não impossibilitou de que dentro do Brasil ele combatesse comunista e fora do Brasil ele desse apoio para Angola, né? Para Angola, que era um movimento comunista em Angola. Então, quer dizer, nada impede de você ter uma postura pragmática, porque eu via lá em Angola, o Geisel, ele via mercado, né? Ele via produtos de exportação para aquele país. E, no fundo, esses grupos de pressão hoje também, eles veem mercado. Sim. Que é o que está acontecendo nos últimos dias. O problema entre o Brasil e a China. Porque a China é um player, talvez, a chave, né, do combate ao coronavírus no mundo. Porque a China, além de ter sido o primeiro, ela é o país que tem conseguido contornar os números de crescimento da doença no país. Obviamente que a China na economia, ela é uma economia de mercado, né? Os seus estados ali que ficam para a borda ali do seu país, para a orla, para o mar do sul da China, é uma economia de mercado, mas politicamente ela é um estado comunista, ela controla a informação, então a gente também tem que ser meio reticente com os números que a China enfrenta. Entretanto, o que a China tem para dar para o Brasil? Além do conhecimento de como fechar uma cidade inteira, de como utilizar as ferramentas tecnológicas informacionais, como drones, como celular, né, de reconhecimento facial,
como utilizar isso em benefício do combate à doença, a China também, efetivamente, ela produz os materiais de saúde. Então, é um problema quando esses grupos que estão no poder, eles têm uma postura que não é pragmática. Né? É o que você viu recentemente com relação à China. Você tem o presidente da República, que às vezes ele até tenta ficar calado, ele evita de falar, mas os grupos que estão próximos a ele falam, né? Como o Eduardo Bolsonaro, filho dele, e recentemente o ministro da Educação. E essas coisas, você sabe bem, Bernardo, em relações internacionais, elas causam mal-estar no relacionamento. Tu vais falar alguma coisa para esse país grande, China, eles se ofendem e eles podem mudar de decisão. E o que eles fizeram efetivamente nos últimos dias? Além de não terem vendido os ventiladores e as máscaras para o Brasil, eles estão pensando seriamente em comprar soja dos Estados Unidos, porque justificam que o Brasil está com um problema de pandemia. Então, há sim uma dificuldade, eu acho que quem está fazendo a administração da política externa, a gestão da política externa, de olhar como eu te falei no início, né, desses grupos de pressão, esse olhar mais pragmático da política externa. Ou seja, eu posso até aqui no Brasil ser um caçador, digamos, de comunista, né, como tem retornado recentemente. Mas para o mundo eu quero money, eu quero dinheiro, né, eu quero fazer mercados. Então, não interessa muito saber não qual é a tua posição política, o que importa é vender produtos. Que é mais um grande exemplo da China, né? A China tem feito isso já há bastante tempo, passou o século XX inteiro praticamente fazendo isso, se importando muito pouco com posicionamentos ideológicos das nações ou com algumas questões mais polêmicas e se preocupando muito mais em fazer mercado, em ampliar os seus negócios, ampliar a sua economia e atingir o patamar que atingiu como principal potência global na área econômica, caminhando passos largos para aumentar cada vez mais isso. Mas, voltando aqui à questão da política externa, você falou muito bem, eu acho que essa tua fala foi perfeita sobre como o entorno da liderança reverbera, né? Muitas vezes, isso eu não sei, até vou te deixar como pergunta isso, porque eu não sei responder isso agora de prontidão, não sei se você vai... não é uma pegadinha, porque eu também não sei. Vou perguntar a tua opinião. Você não acha que isso é uma característica muito latina ou muito brasileira? Porque, assim, às vezes a gente vê o europeu e até o norte-americano, o entorno não reverbera tanto. Você acha isso também ou eu que estou viajando? Então, a da personalidade, né, digamos assim, ou do local onde você nasceu, eu acho que, claro, ele influencia no seu jeito de ser, né, de como você encara a política também. Assim como aqui na América do Sul a gente encara o futebol, não é a mesma forma lá na Europa ou lá nos Estados Unidos. Agora, esses grupos de pressão, eles são muito corriqueiros, por exemplo, nos Estados Unidos, que é no Atlântico Norte, né, que é no norte do globo. Você tem um lobby muito forte do Congresso em cima do Donald Trump. Lá nos Estados Unidos você não tem o Ministério das Relações Exteriores, você tem o Departamento de Estado, que é quem cuida tanto da política de segurança internacional quanto da política estrangeira, exterior. E esses grupos de pressão, eles também existem nos Estados Unidos. Por exemplo, o Donald Trump. Ele, inicialmente, na questão do coronavírus, ele também tem uma posição muito similar ao que o presidente da República do Brasil teve. Ou seja, ele meio que relativizou, né, as consequências do vírus em relação à mortalidade, sobretudo porque ia prejudicar a economia dos Estados, as atividades econômicas. Mas o presidente... Me desculpa te interromper, mas é importante um parêntese. Como você já mencionou, a gente vem numa guinada à direita, apesar de eu não gostar muito dessa simplificação direita-esquerda, mas a gente vem nessa guinada à direita no mundo, e a gente viu que isso aconteceu no norte da Itália,
aconteceu na Espanha praticamente inteira, nos Estados Unidos, em alguns outros países, essa reticência de acreditar muito ligada à figura da liderança. Né? Isso é muito interessante. E tem um movimento, né, global, né, porque o que aconteceu durante muito tempo, a direita, digamos assim, os conservadores e os liberais, digamos assim, do espectro político, tem muita dificuldade de se organizar internacionalmente, né? O que a gente reconhece, por exemplo, na esquerda? A esquerda, desde a sua fundação, ali no século XIX e XX, ela criou a Internacional Comunista. Então, ela sempre teve, né, na sua origem, o comunismo e a esquerda sempre teve uma perspectiva internacional, de transpassar fronteiras. Não aconteceu na direita, nem no liberalismo e nem no conservadorismo. Ficava muito mais restrito às realidades locais e dos. Então, nesse século XXI, eu acho que a diferença essencial é que a internet, sobretudo, ela deu esse poder, né, de organização a essas direitas do mundo. Então, hoje, o MBL, que é mais liberal aqui no Brasil, os conservadores, eles estão se conectando com os conservadores e liberais da Europa do Norte e dos Estados Unidos. Não é que o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma ligação muito forte com o assessor que elegeu o Donald Trump, Steve Bannon, que é o cara que está aí sendo o eixo desse movimento de direita no mundo, né? Andando por todo o mundo, na América do Sul, norte da Europa e Estados Unidos, para ver se cria aí um nexo entre essas direitas e elas se comuniquem em eleição e vençam, que é, no final das contas, o objetivo final dessas direitas. De certa forma, o Trump, né, você falou muito bem, o Bolsonaro, os movimentos na Espanha, o Salvini na Itália, o próprio Orbán na Hungria, todas essas pessoas, elas têm ascendido e tendo essa visão de mundo que contesta o multilateralismo e as organizações internacionais. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acho que é uma pergunta que não é só minha, é de muita gente, que é o que a gente pode esperar em política externa, né? Pensando dos próximos, estamos dia 6 de abril, pensando aí para o próximo mês de abril, esse mês de abril e os próximos meses, o que a gente tem aí, você que está estudando bastante a tua área de pesquisa, na área de política externa, o que a gente pode esperar, de repente, será que uma mudança de posicionamento, um entendimento maior da necessidade de se acatar algumas coisas, até muito por conta do espelho natural do Bolsonaro, que é o Donald Trump, está vivendo um problema muito sério nos Estados Unidos? Será que a gente pode ver isso? Então, eu acredito que em relação à política externa em si, né, nas próximas semanas a gente vai continuar com essas ações de evacuação, digamos assim, de pessoas. Né? Ainda faltam aproximadamente 6.500 cidadãos brasileiros no mundo que tem que ser evacuado, e o Ministério das Relações Exteriores, de maneira muito prática, está cuidando disso, né? Agora, esse período aqui de 6 de abril até 30 de abril. Com relação à política externa em si, né, eu acredito que o Brasil precisa ter muito cuidado em como ele vai administrar esse ciclo, né, que a gente está tendo. Eu acho que o coronavírus ele veio para efetivar isso no mundo. A tendência de 2010 para cá, mais ou menos, o crescimento da China como uma potência econômica e agora que tecnológica, né? Militar ela já vem crescendo muito forte, não é à toa que os Estados Unidos hoje são o país que mais investe militarmente, né? 650 bilhões ao ano, a China já chegou em 250 bilhões, quer dizer, está se aproximando mais de dar também. Mas hoje mesmo, efetivamente, a China é uma potência tecnológica. E o Brasil precisa saber administrar esse conflito, né? Muito similar ao que aconteceu
nos anos 30, 40, em relação à Alemanha e os Estados Unidos, a Alemanha hitlerista, né, nazista, e os Estados Unidos de Roosevelt, que o Getúlio Vargas precisava, ora se relacionar bem com a Alemanha para vender produtos para a Alemanha, ora se relacionar bem com os Estados Unidos, conseguir capital, construir as suas indústrias de base, como a Vale do Rio Doce. O Brasil precisa desse cuidado, né, do relacionamento com essas duas potências, porque o perigo é justamente dele ir escolher um lado, né, digamos, dos Estados Unidos, que é o mais visível, e esquecer dos benefícios econômicos e tecnológicos que a China, e agora sanitários, que a China pode trazer para o Brasil. Eu acho que esse é o ponto-chave da política externa em abril, que é esse pêndulo, né? Pragmático, ora conversar com Donald Trump e ora conversar com Xi Jinping para conseguir os interesses nacionais, né? Que é em último caso, que a gente tem vivenciado no mundo, o retorno aí do interesse nacional. Eu gosto muito, eu estudei bastante, até escrevi sobre o tema na minha pós-graduação, sobre a política externa independente de Santiago Dantas, né? Eu acho que é muito oportuno para isso. Então, é uma política externa fantástica. Acredito que foi uma geração de gestores como Santiago Dantas, Araújo de Castro, o próprio chanceler, o Oswaldo Aranha, do Getúlio Vargas. Depois a gente já tem aí, depois na ditadura militar, o Azeredo da Silveira, com o Geisel, nós temos o próprio Sim, com o Lula, e um pouco dessa política pragmática. E eu acredito que precisa repensar mesmo o seu olhar no mundo, né, nesse mês de abril e maio, para a gente não ter esses prejuízos que nós estamos tendo com a China. Verdade, muito importante. Professor, estamos chegando a quase 1 hora de live. Que dá para mais, né, se quisesse. Se quiser, dá para a gente continuar aqui conversando, batendo papo. Quer compartilhar mais algo com a gente, alguma outra curiosidade, alguma outra polêmica aí, algum outro tema que a gente possa trabalhar, que a gente possa debater? Então, acho que em relação eu acho que o coronavírus em si, o pessoal mesmo que está trabalhando outros temas pode olhar, né, a questão da inteligência e da tecnologia, como ela vem sendo trabalhada. Você vê, um dia desse eu estava impressionado, vendo os drones na Coreia da China, dando esse patrulhamento das pessoas para que elas ficassem, sendo que a gente está em 2020, os drones começaram com o governo Obama sendo utilizado em guerra, né, na Síria e na Líbia. Então, quer dizer, primeiro aquele velho ditado, né, de relações internacionais, uma tecnologia militar, né, que foi usada em guerra e que depois ela está sendo usada para benefício da população, digamos assim, que é para combater o coronavírus. Então, para essas pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de inovação, que gostam de discutir num paralelo com as relações internacionais, eu acredito que seja, talvez, aí o tema mais relevante para cruzar com os Estados Unidos, porque também envolve a guerra comercial entre eles, o 5G, todas essas questões que estão, acho que quentes, né? Estão quentes aí no sistema internacional e a gente pode procurar estudar. Uhum. Eu concordo, tô ficando escuro aqui na tela, tá ficando escuro, deixa eu ver se eu acendo aqui, senão eu vou sumir, peraí. Melhor agora. Não, concordo. Eu acho que a gente tem esse desafio muito grande pela frente. Veremos o que nos espera. E queria dar uma indicação de leitura para o pessoal que está vendo aí a live. Eu acho que é muito pertinente nesse momento.
fugindo um pouco aí de política externa, enfim, e relações internacionais, eu acho que é muito interessante olhar para a China, para a Coreia do Sul, né, para esses países, para essa realidade mais oriental, né, que muito é esquecido nas relações internacionais. Tu sabes bem, Bernardo, que a área ela é muito ocidental, os métodos mesmo. Eu acho que a gente poderia olhar para esses países e tentar compreender como funciona o sistema político, como funciona a cultura desse país, né? Dia desse eu estava lendo algumas páginas sobre o Confúcio, e ele tem alguns epitetos, que ele, de maneira geral, né, é um dos maiores filósofos da China, e do pensamento e da cultura chinesa, e ele fala justamente que para o chinês e para o homem chinês é muito importante você respeitar as autoridades. Quer dizer, ele traz esse pensamento, né, da filosofia que você, de certa forma, olha hoje na China e olha na Coreia do Sul. Né? Embora você tenha ali na China um partido comunista, né, você tem uma dinâmica mais repressiva, de controle da ação, de imprensa, das redes sociais, mas também na cultura desses países. O pensamento é um pensamento muito diferente da nossa cultura ocidental, que também tem dado resultados nesse combate ao coronavírus. Eu indicaria para as pessoas que querem efetivamente compreender a China, né, essas mudanças que estão acontecendo no mundo, são 2 livros. O primeiro é os Epitetos do Confúcio, que ele dá o panorama geral das dele. Ele vai, na verdade, o Confúcio nunca escreveu um livro. Eles fizeram assim como Platão, Sócrates ou Aristóteles pegaram as suas ideias e colocaram no livro e publicaram. E o livro eu acho que é muito pertinente também para falar, e agora é uma crítica, né, esses países que controlam muito a informação, que é o 1984, do George Orwell, que eu acho que se você reler, né, ou, no meu caso reler, ou as pessoas terem esse contato, elas vão impressionar com a capacidade de prever acontecimentos à frente que o George Orwell teve no seu livro, em 1984, porque ele escreve em 48, daí o trocadilho com a capa do livro, ele escreve em 48, que é quando ele, digamos, rompe com o comunismo, e escreve um livro que, por exemplo, existe um Ministério da Verdade, que controla a informação, que existe um dia de louvor ao ó, enfim, umas características muito interessantes, assim, que eu acho que as pessoas podem olhar e fazer alguns paralelos aí com a realidade. É incrível mesmo, 2 excelentes indicações. 1974 é um clássico, eu já li, simplesmente fantástico por um lado, porque ele escreveu em 48, falando de um período de 84, que já vão completar 35 anos, né? 36, na verdade. Eu sou de 84, então estou com 36 anos. Falando de um futuro distópico que, na verdade, a gente lê hoje e se assusta. Então, ao mesmo tempo que é fantástico, é assustador. Ele é tão distópico para a época, mas tão real para quando você olha para o lado. E é muito interessante. Os Epitetos de Confúcio, realmente não conheço. Eu conheço Confúcio, obviamente, mas não tenho muita literatura dele. Fica a recomendação para mim também, para que eu leia. Então, acho que é espetacular as indicações. Então, a gente foi daqui da história às relações internacionais, do Amapá até a fronteira com a Guiana Francesa até a China. Acho que foi um papo muito bom, muito legal. A gente pode repetir, continuar, fazer parte 2, e tem muito assunto pela frente, tem muito assunto aí. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está vendo ao vivo, que viu um pedacinho, vai ver depois, vai ficar disponível no Facebook. Esse formato de live é diferente do Instagram, que fica disponível no Facebook. Eu vou tentar depois baixar essa live e botar no meu canal do YouTube. Vou disponibilizar também para o professor Danilo Sorato, para que ele possa disponibilizar nas redes dele.
Agradeço a todos vocês aí, principalmente ao professor Danilo Sorato, que gentilmente cedeu o seu tempo para falar um pouco da sua pesquisa, daquilo que ele é apaixonado por fazer. No meu canal do YouTube tem esse curso que a gente mencionou aqui, que eu dei de análise de política externa no Congresso, e as outras lives que eu fiz no Instagram. Professor, vou deixar para você encerrar, mas te agradeço imensamente pelo tempo. Foi um papo ótimo, sempre muito bom trocar ideia sobre esse tema que eu também sou um apaixonado, que é a análise da política externa. E sempre muito bom estar com colegas, e é o que eu falo para todo mundo. Network é fundamental porque você faz amizades que você nem conhece pessoalmente. Então, eu e Danilo, a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente embora eu acho que agora, Bernardo, embora eu acho que agora, né, a gente tem aí a oportunidade, né, fez esse network importante, e a gente tem essa oportunidade, óbvio, que depois do coronavírus, né, a gente não vai se encontrar agora, porque senão a gente vai estar indo na mesma medida que o governo federal e esses movimentos aí, mas a gente vai esperar passar o tempo, vai se encontrar, vai ter um papo legal, maneiro e massa. Sem dúvida. Quero agradecer também o convite. Eu acho que nesses tempos de coronavírus é sempre estar batendo um papo, conversando, falando de coisas que a gente gosta, né? Obviamente, e falando com quem que dispensa comentários, que é o Bernardo, que eu tenho seguido, eu sigo ele nas redes sociais, especialmente no Facebook, mas também conhecia do YouTube, do Conre, e vou também fazer aí esse replay, digamos, de lives. A gente pode puxar vários temas que estão acontecendo no mundo, ou mesmo temas históricos que interessem, né? Fazer paralelos aí, é uma coisa que eu realmente curto e gosto muito, e a gente pode ir conversando, e logo a gente bate esse papo pessoalmente. Beleza, Bernardo? Agradeço muito aí o convite. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Boa noite. Um abraço aí, meu querido.